Boa noite. Tá. Aí tá ligado? Aqui tá. Vamos lá. Boa noite, meus irmãos. Que a paz, o amor, a luz do Cristo Jesus se faça em nossos corações e que a espiritualidade benfeitora nos ilumine, nos auxilie. Vamos dar início às atividades dessa noite, convidando o nosso irmão Newton, que vai fazer a leitura de uma mensagem recebida aqui na casa, e em seguida fará a oração inicial. Nós rogamos nesse instante que estejamos todos sob esse amparo do Mestre Jesus. Abençoe. Boa noite, meus irmãos. A mensagem é a seguinte: irmãos amados, paz seja conosco. A transformação do ser humano, de todos, sem exceção, passa pelo reconhecimento da própria essência. Como nos descobrimos espíritos imortais, quando nos descobrimos mais, que somos dotados da filiação divina, que nos chama à felicidade, a conquista do nosso ser purificado. Ah, meus amados, aqui inicia a mais bela busca do ser, a busca pelo desenvolvimento das próprias virtudes, da perfectibilidade. É o olhar para aquilo que nos impede de sermos. É uma longa trajetória. Mas a cada descoberta de imperfeições, de vícios, esse é o chamado verdadeiro ao burilamento. Esconder deficiências é um erro, porque nos leva a outras e outras e outras. Encadeamentos de dores e tristezas, fugas e mentiras. Nos convida a coragem da fé, da esperança e da caridade, nos convidando a trabalharmos as nossas deficiências, os vícios e imperfeições. Avante, meus amados, já é hora de atendermos ao convite da lei, o convite do Pai, a nos iluminarmos com a luz própria. O Pai nos dá a luz, brilhar é seja. Vamos todos agora levar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade de podermos estar aqui reunidos em seu nome e a Ele toda a paz, todo o seu amor, toda a sua proteção. Nos guie, nos ajude a absorver todos os ensinamentos que aqui nos forem direcionados, que possamos colocar em prática todas as virtudes através das nossas ações, nossos pensamentos e das nossas, que possamos tirar de dentro de nós os vícios, todas as imperfeições, sempre em direção ao Pai, compreendendo e entendendo a necessidade de cada vez mais nós amarmos uns aos outros. Que assim seja. E hoje nosso irmão Denner não pôde estar conosco, então a gente vai fazer de tudo um pouco. E o tema dessa noite é felicidade. E é interessante porque como nós tanto sonhamos com a felicidade, buscamos a felicidade, nós falamos muito nessa felicidade. E o olhar da doutrina espírita para a felicidade, ele é muito amplo e muito profundo. Porque nós vamos entender, não só ali na primeira revelação, Moisés, segunda revelação com Jesus, como agora nessa terceira revelação, que é a doutrina espírita, que a felicidade nos é dada como um objetivo a ser alcançado. Então, o objetivo de toda criatura é ser feliz. Mas para a gente começar, o que é felicidade? Se a gente perguntar aqui, fizesse um questionamento, vocês concordam que cada um traria para nós uma frase, uma palavra, um sentimento diferente? O que é ser feliz? O que é felicidade? Mas quando a gente
de uma forma mais resumida, sintética, felicidade é um estado de consciência em que ela está plenamente satisfeita. Se a gente buscar na psicologia, nos vários ramos, e também resumindo, eles vão nos dizer que a felicidade ela é uma emoção básica, consequência de um estado emocional positivo. São parecidas as definições. Na filosofia, para a gente não ir tão além, tão profundamente, mas vamos buscar o que Sócrates fala para nós de felicidade. Por que Sócrates? Porque a partir da colocação filosófica de Sócrates, Platão, Aristóteles e todos os demais, mas é belíssima a definição que Sócrates dá. Ele fala que a felicidade ela é pela alma através de uma... Então, nessas virtudes, e sobretudo em sermos justos, nós estaríamos essa felicidade. Fala na felicidade de nós. Alguém aqui já colocou a felicidade? Querer essa pessoa como... Será que a gente já colocou a felicidade em termos um bem material? Então a gente vai pensando, será que é errado isso? Temos que entender que na nossa condição evolutiva, nós estamos aprendendo a ser feliz. Então esses olhares diferentes, a gente vai entender na doutrina espírita que a felicidade é uma questão de autonomia e não de heteronomia. O que é heteronomia? Aquilo que está exterior a nós. A autonomia é aquilo que nos é íntimo. Existe uma história no site Momento Espírita muito interessante, de um jornalista que aos 60 anos, numa passagem de ano, ele começa a escrever uma carta sobre o ano que passou. E ele escrevendo a esposa, porque era muito comum ele sentar e escrever lá na sua escrivaninha no quarto, mas ela notou que ele escrevia com um semblante muito carregado, ele não estava bem. E ela ficou incomodada, o que será que ele está escrevendo, né? O que ela fez? Depois que ele escreveu, que ele dormiu, ela dormiu? Não, ela ficou, né? Eu vou ler essa carta, vai que é para mim, né? E aí ela leu a carta. E o que é interessante? Que ali na carta ele dizia assim, que aquele ano foi um ano muito difícil. Muito difícil. Que ele tinha realizado uma cirurgia para tirar pedras da vesícula. Já estava ali, né, como se diz, contrariado com essa cirurgia. Mas que naquele ano também, o seu filho sofrera um acidente grave de carro. O carro deu perda total. E ele ficou hospitalizado por muitos meses. Naquele ano também ele perdeu o pai. Seu querido pai havia morrido. E naquele ano em que ele completara 60 anos, ele estava ali aposentado, mas o jornal por onde ele trabalhou por 35 anos na redação o dispensara. Então ele estava muito assim, triste com aquele ano. Vocês ficaram felizes com a carta dele? Você está com a cara igual a dele. Ninguém viu felicidade aqui. Interessante, porque a esposa dele, ao ler a carta, o que ela fez? Ela reescreveu aquela carta. E aí ela vai dizer assim, este ano foi um ano abençoado. Finalmente me livrei daquelas pedras que me incomodaram, que causavam dor por quantos anos? Quantas cólicas? Me livrei das pedras. Nesse ano, o meu filho teve um acidente seríssimo. O carro deu perda total, mas ele está vivo e sem sequelas. Meu pai faleceu aos 95 anos de idade, retornou ao plano espiritual,
sem agonias, nada que trouxesse sofrimento a ele. Eu finalmente me aposentei, coisa que muitas pessoas estão desejando. E agora eu posso escrever o que eu quero, com maior liberdade. Foi um ano abençoado. Foi ou não foi? Então, o que a gente está percebendo aqui na história? Quando a gente tem esse olhar exterior, os nossos dias são muito maus, são difíceis. Quando a gente tem o olhar que Jesus nos pede, tenham olhos de ver, esse olhar íntimo para dentro de nós, onde nós estamos buscando essa felicidade, onde nós estamos buscando ser feliz, então nós percebemos o quanto nós temos de motivos para sorrir, para sermos gratos. E é o que a doutrina espírita. Quando a gente fala o grande objetivo é ser feliz, o que a doutrina espírita nos traz? Que todos nós, espíritos imortais, tivemos um começo, uma elaboração como princípio inteligente, passamos ali pela matéria, nos individualizamos, sofremos uma transformação e estamos na segunda fase da nossa jornada evolutiva. Então, nós já passamos de princípio inteligente, não é bom? E agora nós estamos nessa fase de humanidade. Para alcançarmos o quê? A perfeição, que também é chamada de felicidade. Quando fala felicidade, não é deste mundo. O que a gente fala? E eu não sei? Eu estou cansada de saber, né? Essa felicidade não é daqui de jeito nenhum. A gente não encontra ela, a gente corre atrás dela, porque ela não está para lá, ela está para cá. Então, por que ela é de outros mundos? Dos mundos divinos, dos mundos celestes, aqueles que já alcançaram essa pureza, essa perfeição, essa capacidade de amar. Portanto, a felicidade é a capacidade que nós temos de amar em plenitude. Então, quando a gente vai ali no capítulo 11 do Evangelho, segundo o Espiritismo, a gente tem nos itens 8, 9 e 10, 3 mensagens dos espíritos Fênelon, Sansão e Lázaro. Eles nos trazem a lei de amor. Então, a gente vai ter uma olhada panorâmica para a nossa evolução. Então, nós temos a centelha sagrada do amor, a centelha divina. Nós temos tudo o que nos é necessário para alcançar a perfeição. Trocando o nome para alcançar a felicidade, tudo o que nós necessitamos está inato em nós, a capacidade de ser feliz. Então nós vamos nessa transmigração da alma, nesse encarna, desencarna, reencarna nas várias moradas, aprendendo a ser feliz. Conforme a gente aprende a amar, nós estamos aprendendo a ser feliz. Então a doutrina vem nos colocar de uma forma muito aprofundada os nossos estágios de felicidade, vamos dizer assim. Primeira revelação. Ali Moisés, quando a gente fala lei divina com Moisés, a gente está falando de quê? 10 mandamentos. As mais de 600 leis que Moisés tem com os profetas ali no Antigo Testamento, nós não estamos nos referindo a elas, e sim às leis de Deus que estão ali nos 10 mandamentos. Nessa nossa fase, que a gente era muito mais violento, muito mais bárbaro, a felicidade começou a fazer sentido quando nós obedecíamos a Deus. A gente tinha medo de Deus. Nesse medo, a gente então começa a obedecer. Obedecer que lei? Quais são esses mandamentos? Amar a Deus. E aí a gente vai entender que se a gente não mentir, não matar, não furtar, não cometer adultério, não invejar, porque a gente não pode o quê? Cobiçar a mulher, a casa, os servos, os animais, nada do próximo. Então, se a gente faz o contrário, o que a gente está escolhendo?
sofrer. E aí a gente entende por que muitos de nós estamos sofrendo. Porque nas nossas escolhas, muitas vezes a gente ignora. A gente não tem experiência. Então a gente escolhe errado para quê? Para ter a consequência. E aí sim, diante da consequência, que são as dores, os sofrimentos, nós aprendermos. Porque não é uma lei punitiva, é uma lei educativa. Então vamos colocar a gente aqui hoje. A gente tem aqui a nossa existência, a gente retorna ao plano espiritual. Chegando lá, as nossas faculdades, não é que elas se ampliam, elas não são mais tolhidas pela vestimenta física. Então lá a gente entendeu que muitas vezes, aquilo que prometemos, nós chegamos aqui e não conseguimos, não passamos na prova que quem pediu? Nós mesmos. Mas não tem como ir além, buscar a felicidade sem reparar esses erros. Então essa busca pela felicidade, por mais que muitos falam que não tem, aqui encarnados, é inato ao espírito. E aí nós vamos continuar na segunda revelação. Revelação mais linda, né? Toca o coração. Jesus de Nazaré. Jesus vem nos dizer que essa felicidade é a edificação do reino de Deus aonde? Em nós, no nosso coração. E aí ele vai nos ensinar que, se a gente pegar todas as leis, todos os profetas, o que significa felicidade? Não é amar? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vamos guardar a palavra como, porque ele não mandou a gente amar mais o próximo nem menos, né? Amar o quê? Igual. Da mesma forma que eu me amo, eu amo o meu próximo. Qual o próximo? Todos os próximos do universo. Aí tem que estar lá no mundo celeste, né? Por isso que a gente entendeu que a gente não está lá. Né? Vai demorar um pouquinho, mas a gente vai aprendendo. Então, quando ele nos traz esse amar a Deus, ao próximo como a nós mesmos, ele foi mais além. Ele nos deu o caminho da felicidade. Essa escadinha, as bem-aventuranças. O que é bem-aventurado? Bem-aventurado é feliz. E quem são os felizes que Jesus, depois nós vamos retornar, mas quem é feliz para Jesus? O que ele vai nos convidar? A humildade, a mansuetude, a misericórdia, a justiça. A felicidade está em purificarmos o nosso coração, a atingirmos a plenitude de sermos pacificadores. Por que pacificador? Porque estes serão chamados filhos de Deus. Filho de Deus em qual sentido? É esse panorama que nós estamos fazendo. Os filhos de Deus, todos são, mas são aqueles Cristos de Deus. São os felizes, o que atingiram essa plenitude do amar e agora ser feliz. Por quê? Porque nessa terceira fase é a fase co-criadora. Não necessitamos mais de encarnação. Só se faz em missão, como foi o caso de Jesus. Mas se vive a vida eterna, a verdadeira vida, a vida abundância. É aquele ser feliz para sempre. Então, quando Jesus aqui está e nos coloca o seu evangelho como esse guia, ele ainda faz mais por nós. Ele deixa muito claro o quê? Que nós devemos fazer aos outros exatamente aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Então não tem erro, tem? Às vezes tem, né, gente? Por quê? Não é porque a gente não sabe o que quer. É porque muitas vezes a gente fala que busca felicidade, mas o que nos dá a sensação de prazer está muito longe de ser a felicidade real. Então, quando a gente coloca a nossa felicidade nas ilusões da matéria, nas coisas passageiras, essa felicidade ela vai ser muito escorregadia. Às vezes a gente até conquista o objetivo e depois sente um vazio, coloca a felicidade
em outras coisas exteriores. E aqui é interessante que a gente chega, então, no olhar da doutrina espírita para a felicidade. Por quê? Quando a gente fala no Espiritismo, a gente tem que lembrar que é o Consolador prometido pelo Cristo. Então, ele esteve, deixou os ensinamentos, sabendo que nós não conseguiríamos compreender. Então, ele promete esse Consolador, essa doutrina consoladora, ainda mais o nosso entendimento. E aí é interessante que a gente, quando fala em doutrina espírita, a gente está falando em ciência, filosofia e religião. A religião não é no sentido do ritual, da hierarquia, é no sentido de nos ligar ao Criador. É quando a gente tem esse olhar para quem somos nós, que somos criados à imagem e semelhança desse amor, e aí compreendermos essa nossa jornada evolutiva. Então, a religião espírita, ela nos chama a esse conhecimento e ao nosso progresso. Nós vamos ser felizes. À medida que a gente aciona a vontade, que a gente entende o que é felicidade, que a gente trabalha essa felicidade em nós. Mas não é só esse olhar. Basicamente, a gente poderia dizer que a doutrina dos espíritos, ela é uma filosofia espiritualista. Vocês já perceberam o quanto Allan Kardec vem nos pedir para tudo que venha dos espíritos, para todos os ensinamentos da doutrina espírita, o que a gente deve fazer? Passar pelo crivo da lógica, da razão, é a fé raciocinada. Porque o que é filosofia? A filosofia, ela nos convida a um pensamento em que nós estamos inseridos nele. Não é um pensamento que a gente coloca o outro. Nossa, fulano devia estar aqui para escutar. Não. É aquele pensamento em que você vai, tendo ali no ensinamento de Jesus, o raciocínio. É o que nós chamamos de dilema. O que é o dilema? São dois caminhos hipotéticos. Às vezes a gente não vai passar por isso, mas é aquela encruzilhada. Eu sigo esse caminho, vamos supor que esse aqui é o do bem, ou eu sigo esse que não é o do bem. A gente chama ele de mal, mas ele é passageiro, graças a Deus, que quando a gente pega o mal, arrepende, espia, repara e volta. Aí depois, na segunda vez, a gente já escolhe o outro, né? Então, a filosofia espiritualista é um reencontro. É nós estarmos inseridos ali no que Jesus nos pede. Porque quantos de nós nos dizendo, a gente enche a boca e fala que a gente é cristão. Mas na hora que a gente começa a fazer a reflexão que a doutrina nos pede, a gente começa a perceber que as nossas ações, que as nossas atitudes, às vezes são totalmente opostas ao que Jesus nos ensina. E agora? Agora a gente se acredita no Cristo, a gente então pensa o quê? Nas nossas dificuldades. O que nos impede de ser feliz? Existe uma passagem no Evangelho de Mateus, capítulo 20, os versículos de 1 a 16, que é a parábola dos trabalhadores da última hora. Aqui Jesus fala de felicidade. Só que a gente não entende. A gente lê, né? A gente vai entender, porque o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos ensinam o que Jesus quis dizer. Aí a gente vai entender onde que está essa felicidade. Então, só lembrando a parábola, ali conta que um pai, chefe de família, ele sai na primeira hora. Aquela época eram 12 horas de trabalho, não eram 8. Então, ele sai na primeira hora e ele então vai chamar 2 trabalhadores para trabalhar na sua vinha. E combina ali um salário. Então, esse salário a gente vai colocar aqui 1 denário. Então, ele combinou com os 2 que eles trabalhariam aquele dia e receberiam 1 denário. Na terceira hora, ele sai de novo
e pega mais trabalhadores. E assim ele faz na sexta, na nona, aí ele faz na 1/10 hora. Ou seja, na 1/10 hora, aquele trabalhador ele vai trabalhar uma. E esse trabalhador que ele chama, ele ainda questiona para saber se ele não era preguiçoso. Por que você está sem fazer nada? Porque ninguém me convidou. Então ali eles trabalham e esse chefe ali de família chama o seu, vamos dizer assim, né, o seu trabalhador ali, que está sempre com ele, o seu gerente, para que faça o pagamento. E ele começa por quem? Pelos últimos. Os últimos recebem também quanto? 1 denário. A gente que foi primeiro, a gente já está, né? Nossa, ele trabalhou 1 hora, vai ganhar 1 denário, eu vou ganhar 12, né? Está dando esperança. Só que a gente ganha quanto? 1 denário. Aí o que a gente faz? Reclama. E aí o Senhor vai dizer que ele estava no seu direito de pagar aquilo que foi combinado. E aí essa parábola, ela termina justamente nos dizendo que os primeiros serão os últimos, e os últimos os primeiros. E a gente fala, onde que está a felicidade aqui? Aí a gente vai fazer o dilema. Então a gente vai colocar agora todo mundo, é como se eu estivesse contratando você. Não vou falar vocês, porque são 2 trabalhadores, tá certo? Então eu comprei uma fazenda. Estou bem, né? Comprei a fazenda. Só que a fazenda, ela está perdida o quê? De mato. Primeira coisa que eu tenho que fazer é limpar aquele terreno, limpar aquele mato. E aqui a gente não está falando de trator, nada disso. Então a gente vai chamar uma entrevista com você e você vai ser, isso é hipótese, porque tem gente que não quer capinar por dinheiro nenhum, né? Mas vamos nos colocar aqui. Então eu vou convidar você para trabalhar. Na hora que eu te chamo, eu vou te falar que você vai trabalhar 8 horas, das 8 da manhã às 5 horas da tarde, e você vai ter 1 hora para almoçar. Eu vou te dar um almoço assim, 5 estrelas. Não precisa preocupar em levar nada. Pesquisa de preço, eu encontrei que geralmente se paga R$ 250 pelo trabalho, mas eu achei pouco. Os que pagam melhor pagam R$ 400. Achei pouco também. Então, eu vou te contratar te pagando R$ 3.000, tá bom? É justo? É mais que justo. Não é? Você vai trabalhar 8 horas, ganhar R$ 3.000. A maioria dos brasileiros trabalha 1 mês para ganhar metade, R$ 1.400. Então, nessas horas de trabalho, você vai ganhar R$ 3.000, tá certo? Estão felizes ou não? Você está exigente, né? Tem gente pensando aí, qual que é o tamanho da fazenda? Não tem nada a ver, por quê? Eu não estou te contratando por produtividade. Qual que é o combinado? Combinado não sai caro. Então, são ali as 8 horas de trabalho, que você conseguir fazer com o seu trabalho, você vai receber R$ 3.000. Então, vocês começam lá 8 horas, 2 trabalhadores. Quando eu chego lá, por volta das 11 horas, eu vejo que eu não vou ficar com aquele terreno limpo hoje. Mas eu quero muito. Estou precisando que fique tudo limpo para eu ver o que eu vou fazer nessa fazenda. E o que eu faço? Eu contrato mais 2 trabalhadores. Às 2 horas eu vou lá e vou contratar mais 2. E assim eu faço às 4 horas da tarde, para que tudo fique do jeito que quem quer. Que eu quero. Quem que está pagando? O dinheiro é de quem? Então não estou fazendo nada demais, né? Na hora que eu vou te pagar em dinheiro, eu te pago quanto? R$ 3.000. 8 horas, tudo combinadinho. Na hora que eu pagar aquele que trabalhou só 1 hora, R$ 3.000, gente, a gente tem que se colocar, não precisa responder alto, mas como assim, né? Sumiu. Por que que a gente não está mais feliz? Aí a gente vai falar, não, mas essa Fabiana, eu vou te falar, injusta, né? Muito injusta. A gente não pensa isso? O bom é que, assim,
A meditação tem que ser sincera. A gente está ali, nossa, mas que injustiça. O que seria justo? Então vamos pensar o que seria justo. Eu não combinei com você R$3.000, 8 horas de serviço, não te paguei? O que você tem com que eu vou pagar para o outro? O dinheiro é seu? Eu estou fazendo algo injusto? Não, o combinado não foi cumprido. Mas o que está deixando a gente, pegando aqueles R$3.000, parece até queimando na mão? Porque o outro, né? Aí a gente pode falar, não, então para eu ficar feliz, o outro tinha que ganhar menos, né? Então vamos supor que a gente fala, olha, o outro tem que ganhar só 1.000. E está bem pago uma hora R$1.000. Então, aqui a gente já começa a ver o que entrava a nossa felicidade. A gente estava bem com os R$3.000, trabalhei, mas aí quando eu olho, para onde? Para o exterior, e vejo que o meu próximo ganhou, do mesmo jeito que eu trabalhando menos, a minha felicidade vai embora. Qual que é esse sentimento? Inveja. É bom que a gente pega, olha no espelho e fala, nossa, mas eu sou invejosa. Porque vamos pensar aqui. O outro ganhar menos, o que vai mudar para nós? O que você vai ganhar com o outro ganhando menos? Vocês entenderam o que é a filosofia espírita? Essa é a fé raciocinada. Mas a gente tem que ser verdadeiro com a gente. Não vou ganhar nada. Mas então a felicidade para mim é ver que o próximo está pior que eu. E é verdade, porque às vezes você fala assim, nossa, eu estou tão triste, mas quando eu vejo alguém pior que eu agradeço a Deus. Agora eu fiquei feliz, tem gente pior que eu. Não é? Então a gente tem que mudar, porque isso não traz felicidade. Mas não é só inveja. Aqui a gente pode colocar outros sentimentos. Então, quem que atrapalha de verdade a nossa felicidade? Nós mesmos. Tem até aquele exemplo, você vai lá na concessionária, você queria tanto comprar aquele carro zero. Tem gente que gosta de cheiro de carro novo, né? Eu não sei qual que é o cheiro, não, mas tem gente que é invocado com isso. Aí você foi lá, pagou o carro que você queria, zerinho, numa pichincha. E a hora que você chega na sua casa, você está feliz. A hora que você olha para o lado, o vizinho comprou um melhor que o seu. Ah, não. Foi embora a felicidade. Então, essa inveja, de onde que vem a inveja? Aí a gente tem nossos sabotadores, mas que estão dentro de nós. Quando a gente pensa no egoísmo, quando a gente pensa no orgulho, quando a gente pensa na vaidade. O que Jesus nos pede? A bem-aventurança é ter essa capacidade que a gente fica julgando o outro, dando lição de moral para o outro? Não. Quando a gente fala bem-aventurados os humildes, o que é a humildade? A humildade é aquela pessoa que ela está bem consigo mesma. Que o que vem de ofensa, às vezes, exteriores, não vai abalar ela. Ela vai dar o direito do outro ser exatamente o que ele é. Porque ela não vai ali estar o quê? Medindo, julgando. Então, esse egoísmo, o que é o egoísmo? É quando a gente ama mais quem? Mais a nós mesmos. Então, a gente ama a nós, os nossos, aos outros, nada. Então, esse sentimento traz felicidade? Não traz. Traz o vazio existencial. Porque nesse egoísmo a gente está constantemente em competição uns com os outros. Então, o egoísta, ele ama. Mas ele ama até o ponto que não interfira no interesse pessoal dele. Então, ele está sempre voltado para o interesse pessoal. E aí nós vamos ver que ser manso, essa mansuetude, é a gente não odiar, não desejar o mal, não ser violento. Então aqui a gente vê que esse egocentrismo, a gente se coloca numa posição tão acima que é o orgulho. Eu sei que todo mundo é irmão, mas nesse momento eu sou melhor do que aqueles que eu convivo.
E o vaidoso? O vaidoso, ele não contenta em ser melhor, ele quer que todo mundo saiba que ele é melhor. Aí o Evangelho fala que a gente fica febricitante. Por quê? Sempre vai ter alguém que vai brilhar, e aí a gente quer o quê? Diminui o brilho dele. Aí a gente tem as nossas armas, maledicência, fofoca. Fala, não, ele é bom, porque tem o humilde orgulhoso. Tem gente que tem orgulho de ser humilde, principalmente na casa espírita. Não, porque eu já dei tantos passos, eu chego na hora, não converso, você viu a fulana? Eu posso falar da fulana, porque eu sou humilde, né? Estou mostrando para todo mundo o quanto eu sou caridosa. Então, eu estou no meu direito, sendo melhor que todo mundo, a minha caridade tendo mais peso de chamar a atenção, porque eu sou humilde, eu tenho orgulho da minha humildade, né? Onde que a gente vai chegar com essa humildade? Então, a gente vai passeando por essa bem-aventurança, mansuetude. Por que ter preconceito? Não, mas o fulano está contra a lei de Deus. O que você tem com isso? É entre ele e Deus. Ora por ele. Ora por ele. Às vezes ele está certo e deve estar orando por mim, né? Graças a Deus. Então a gente vai destruindo o que entrava essa sensação de amar, de servir. Quando a gente fala bem-aventurados ali, os justos, justiça não é a gente gritar, é a gente ser justo. Vocês já perceberam que quando a gente é justo, nos dá uma sensação de paz? Às vezes a gente foi até contra aquilo que seria bom para nós, mas foi o justo. Quando a gente faz o contrário, isso fica na consciência, e fica mesmo, até a gente reparar o nosso erro. Feliz é quem é misericordioso. O misericordioso já entra aquele sentimento de liberdade. Alguém chega para você e fala, nossa, mas você é feio, hein? Você fala, você acha? Eu não acho, tem quem me acha bonita. Então ele também não se deixa o quê? Ofender, um direito seu de você me achar feia. Eu lembrei do meu filho mais velho, ele era pequeno, você lembra? Ele tem uma autoestima, gente, que eu não sei onde que ele conseguiu. Um dia ele falou assim, mãe, a menina falou que eu sou feia. Eu falei, filho, cada um tem um gosto. Não, mas ela deve ter problema, né? Era ela que tinha. Eu falei assim, olha, eu não sirvo de base, né? Mãe não serve de base nessa hora. Mas é mais ou menos esse sentimento. E daí que me acha feia, gente? Qual o problema? A gente encarna, desencarna, né? Vai ver que na próxima a gente vai melhorar. Então a gente tem que ficar com coisinhas. Porque aí a gente vira vítima. E a vítima adora se prender. Você viu o que fizeram comigo? Então a gente vai envenenando. Só que a gente acha que está envenenando os outros, a gente está envenenando quem? A gente. Então esse perdão, o quanto Jesus veio nos dizer, é uma libertação. Você se livra de mágoa, de ressentimento, mas ele está errado, não tem a lei, a justiça de Deus? Então ele vai se ver com essa justiça, assim como nós, desvincula. Seja feliz, perdoe. Mas isso aqui não dá para perdoar. Então continua sofrendo. E eu lembrei de uma história, olha, passa rápido, de uma história de uma senhora casada há muitos anos. Ela era espírita. E ela então no centro, ela, né, as palestras lá sobre karma, ela percebeu que o marido era o karma dela. Aquele homem é meu karma. Eu vou sofrer o pão que o diabo amassou do lado desse homem. Porque eu não quero ver ele em encarnação nenhuma, nunca mais na minha vida. Eu vou pagar tudo que eu devo para ele nessa encarnação. Ele morreu e ela ficou uma viúva alegre. Foi uma viúva bem alegre, né? Mas não é que ela desencarna e quem que vem receber ela? O marido. Aí ela falou, não, isso não é justo. Eu sofri tudo que eu tinha que sofrer ao lado dele. Eu não quero saber dele, nem aqui, nem lá. Aí veio, né, um irmão, ali um benfeitor, falou, minha irmã, Jesus ensinou, amai-vos uns aos outros, né? Tolerai-vos uns aos outros, né? Então, já que você tolerou, agora vocês encarnam novamente para aprender o quê? Amar. Então, nós já sabemos, vamos amar, gente. Vamos ser felizes, perdoa. Purificar o coração. O que é purificar o coração?
É quando a gente já entende essa similitude, amar o outro como a mim mesmo. O que eu quero para mim? O que eu quiser para mim, eu vou querer para o outro. Se eu estiver errada, pelo menos eu fui honesta, íntegra. Eu posso ser ignorante, mas eu não fui má. Aí desperta esse sentimento de solidariedade, de fraternidade. Onde a gente não vai olhar para o outro desejando o quê? Que ele esteja abaixo. Que ele receba só 1.000 e eu 3.000. Gente, que felicidade é essa, né? E aí aqui a gente vai entendendo que Jesus, quando ele nos dá esse caminho da felicidade, quando a gente passa por essa filosofia espiritualista, a gente não só compreende, a gente busca a vivência. É o que Kardec vai perguntar na questão 919. O que eu devo fazer desde já para ser feliz e evitar o mal? Um sábio da antiguidade já vou-lo disse. Conhece-te a ti mesmo. Então a gente tem que conhecer aquilo que não nos permite ser feliz. Ah, mas a felicidade não é lá do mundo divino, celeste? Mas se a gente não busca ser feliz aqui e agora, como que a gente vai atingir a plenitude da felicidade? De amar quem? Todos no universo. Como é que a gente vai entender que Jesus chegou lá, nessa condição superior, e a felicidade é tanta que ele vem aqui passar pelo que ele passou? Porque ele nos ama, o que ele passou não causa infelicidade nele. Pelo contrário, é a felicidade de convidar aqueles que ainda estão nas dores e nos sofrimentos a compreender a busca pela felicidade. E para nós já irmos finalizando, existe uma pesquisa, um pesquisador, ele se chama Shoemaker, da Universidade de Harvard. Ele começou em Harvard na função de inspetor de alunos. E quando ele estava nessa função, o que ele percebeu? Que 4 entre 5 alunos de uma das melhores universidades do mundo, em algum momento do ano letivo, tinham depressão. A maioria tinha ansiedade, não é igual a gente, não. Eles tinham ansiedade, eu não tenho, né? E ali ele começou a despertar. Por quê? Estar em Harvard não é o sonho de muitos de nós? O meu não, mas muitos de nós, que eu falo assim, a pessoa que quer estudar, né, Hélio? Fazer física em Harvard. Então era esse o pensamento dele. E ele começou a pesquisar, e hoje ele tem um dos cursos mais procurados em Harvard, que se chama Felicidade, a busca pela felicidade. E a pesquisa é imensa, foi feita com várias pessoas por vários anos. E o que mais despertava ali essa felicidade duradoura, porque tem aquela felicidade que ela é muito rápida, fugidia, que está nos bens materiais. Ele viu ali que as pessoas que fazem um exercício físico, elas são mais felizes, porque acessam ali certas substâncias que trazem felicidade. Assim também, aquelas pessoas que oram, que meditam, que se conectam com esse superior, no nosso caso, Deus. Mas o que mais traz felicidade, que é o que ele vai apresentando ali para os seus alunos, é quando você pratica o bem. O bem sem intenção. E ele então, qual que é o curso dele? Ele vai ensinando os alunos a felicidade de ser gentil. Mesmo em situações que a gente é muito gentil. Desde que o outro nos trate como a gente acha que a gente merece. Esses dias eu li, né, de uma conversa no shopping, que a moça achou que foi muito mal atendida, brigando ali com a pessoa que a serviu. Você sabe com quem você está falando? O que ela ouviu? Sei não, mas não deve ser importante não, para estar comendo na praça de alimentação do shopping. Ó, né? Ali a felicidade de ambas já foi, acabou. Então a gentileza, principalmente quando você vê que o outro não está bem, para que você vai mexer com ele, né?
Então, seja gentil. Esse é como se você, é o que ele vai falar, programe-se para ser feliz. Trabalho voluntário? Sim. Dentro de casa, elogie, mas não de mentira, gente. De mentira não serve. Não é inventa alguma coisa. Não, ache alguma coisa. Outro dia tinha uma moça falando que ela estava lá no correio e ela percebeu que a pessoa estava trabalhando muito agitada, nervosa, e ela procurou alguma coisa que na hora dela, se ela estivesse naquele atendente, ela ia elogiar. E aí tinha um cabelo grisalho, né, muito bonito, aí ela elogiou. Na hora já veio o sorriso. Todo mundo fala mesmo do meu cabelo, né? Mas já caiu muito a humildade, né? E ela, não, mas, né, tá. O que ela fez? Ela ganhou alguma coisa com isso? Nem desconto. Mas qual que foi, né, o ideal dela? Ela queria colocar um sorriso no outro. Quem que saiu de lá feliz? Ela. E aí é interessante que essa pesquisa vai nos levar a um certo mestre, que há mais de 2000 anos nos ensinou a ser feliz, amando, servindo, essa prática da caridade, que é o amor em ação, em pequenos gestos. A gente fazer do ambiente em que nós estamos um ambiente feliz. Porque o que a gente faz? Porque o fulano, hoje estou fazendo 30 anos de casado, tem que fazer, tem que... Não tenho. O outro tem que ser do jeito que eu quero. Não tem, e está tudo bem. A gente é que tem que buscar. Quando Jesus traz esse olhar íntimo, não julgueis. Você enxerga um cisquinho no olho do seu irmão e você traz uma trave no seu. Então, para ser feliz, tira a trave. Conhece-te a ti mesmo. Esse conhecimento nos leva a essa vivência do amar. Então, quando a gente começa, nós temos a perfectibilidade, a capacidade de ser feliz. Então, que a gente seja feliz e alcance a felicidade eterna de amarmos como Jesus nos amou. Que Ele nos abençoe. Então, nós vamos chamar a Flávia, a mocidade. Os passistas, né? Estou perdendo até a ordem. Primeiro os passistas. Convidar os passistas? Pode. Aí eu desligo. E o pessoal da mocidade tem um recadinho para nós. Hoje é só um recado, é só esse, tá? Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. A turma está animada aqui, tá? Nós vamos ter mais um evento da casa, onde os jovens ajudam, né? Trabalham, ajudam a vender e estão contribuindo aí já nesse trabalho beneficente, voluntário, que é um grande braço aí da Casa Espírita. Então, o evento é o macarrão, que nós fizemos aí há alguns dias e foi um sucesso. O pessoal gostou muito, vamos repeti-lo. Vai ser semana que vem, dia 27. Contamos com todos vocês. A partir de hoje já vamos vender ingresso lá na porta, tá? R$15, o mesmo valor. E a partir aí do final da palestra já desce e pode pegar seu macarrão, tá bom? E aí, meninos, completa aí para nós. Estamos esperando vocês lá fora. Obrigado, Jé.
Gente, criança e jovem é bom demais, não é? A gente olha assim e fala o futuro do semeador. Daqui uns dias a gente não está mais aqui, mas eles vão continuar. Né? Então nós vamos, nesse instante, nos preparando para a oração. E que nessa oração a gente possa pedir pela felicidade da nossa humanidade. Que a gente feche os olhos com essa mensagem, com essa imagem de Jesus. E que possamos pedir a Ele, que está sempre conosco, iluminando os nossos caminhos, que toque os corações. E que nós possamos ser instrumentos do alto, instrumentos do seu amor. Que possamos irradiar a luz que todos nós temos. Uma luz íntima, que não necessitamos de luz alheia, e sim, de acender em nós essa chama da fé, da esperança e da coragem de sermos o que somos. Que nesse instante as águas sejam magnetizadas, transformadas na medicação necessária, as dores do corpo, as dores da alma. Que os nossos irmãos que estão em casa possam colocar suas águas, que elas sejam magnetizadas pelo teu amor, Senhor. E que nessa preparação para o trabalho do passe, que nós possamos orar em conjunto, rogando o tratamento espiritual, não só a nós, não só aqueles que estão distantes, mas toda a humanidade, que possa por um instante receber essa bênção. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Vamos em paz e que seja